Só com essas dicas aqui, você consegue fazer a manutenção da sua máquina. Porque se você identificar que é selenoide, você vai lá e compra uma selenoide, você não precisa do técnico. Se você identificar que é tocha, você compra a tocha. Eu vou apertar e o contador vai acionar, só para vocês verem certinho. Ó, acionou o contador. E eu vou mostrar para vocês cada item, desde a selenoide, regulador de pressão, tocha, como testar. Então nós temos aqui um fluxômetro, temos um multímetro. Então é isso aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Recuperador Linha Verde. Hoje a gente vai falar sobre máquina de solda. E vira e mexe a gente tem uns probleminha. Mesmo trabalhando com a melhor marca de solda, ou você entender da máquina de solda, te dá várias facilidades. Primeiro que você aprende mais a parte de regulagem dela. E segundo, que na hora da manutenção você vai economizar muito dinheiro. E além do dinheiro, quando essa máquina cai na manutenção, os técnicos demoram de 5 a 10 dias para te devolver. Eu não posso ficar sem a máquina. Então eu aprendi a fazer a manutenção. E eu vou mostrar para vocês cada item, desde a selenoide, regulador de pressão, tocha, como testar. Então nós temos aqui um fluxômetro, temos um multímetro, tem uma chavinha de teste aqui, vou ensinar vocês a trabalhar com isso, é simples, mas eu vou ensinar vocês a trabalhar na máquina de solda. Esses dias aqui a gente estava aqui, tivemos uns probleminha com solda e já logo fomos atrás da solução. Soldamos um amortecedor, soldou 3, a solda estava espumando e não estava ficando bacana. E não dava para continuar dessa forma. Então a gente parou um pouquinho e vamos para a manutenção. E esse é o protocolo que a gente usa quando essa máquina dá problema. E se você não teve problema ainda, uma hora você vai ter. Nada é perfeito, nem a melhor marca é perfeita. E você vai precisar dessa informação ou você paga para alguém resolver. Então vamos lá. Primeiro item que a gente tem para testar a máquina quando ela dá problema. É o que a gente faz aqui. Nós temos aqui essa ferramenta chamada fluxômetro ou bibímetro. É uma ferramenta de R$40 no Mercado Livre. E para você comprar essa ferramenta, você precisa se atentar à medida do medidor aqui. Ele tem o CO2, argônio, e a medida deles, ó, é litros por minuto. Então o que você precisa comprar aqui também? Ó? É litros por minuto. Então a gente trabalha com os dois na mesma medida, ou seja, aqui mede litros por minuto e aqui mede litros por minuto. Esse precisa ser assim, não tem outra forma. E como que a gente vai medir? Eu vou medir se a vazão do gás está saindo aqui na boca da tocha. E como que a gente faz isso? Nós vamos aprender a usar essa ferramenta aqui. Ela é a parte mais simples da manutenção. Sem ela você não tem para onde sair. Você precisa ter essa ferramenta. Não tem como você pôr no galão de água e ficar soprando lá, meu amigo. Não dá, né? Porque quando você assopra no galão de água, você só sabe que está saindo, mas você não consegue medir a vazão. Então aqui, como a gente vai medir a vazão, eu vou diminuir a quantidade de arame, porque se eu apertar o gatilho aqui vai disparar. Então vou disparar o arame aqui para vocês verem, ó. Então eu vou diminuir a quantidade, ó, para sair bem pouquinho, porque a gente não quer medir a vazão do arame, agora a gente quer medir a vazão do gás. Então vamos lá. Normalmente essa máquina aqui, ela vai dar dois tipos de problema. Primeiro, a parte elétrica da tocha. Se você apertar e tiver com falha na parte elétrica, a primeira fase é trocar ou mandar para manutenção, ou fazer que igual a gente faz aqui, ó. A gente tem uma tocha reserva. De tanto que a gente trabalha com solda, a gente tem uma tocha reserva. Por quê? Porque eu mando essa para manutenção. E a gente já vai falar um pouquinho sobre ter essa reserva aqui também. Então o que eu vou fazer? Quando eu aperto aqui, ó, o regulador, ele baixa para 10 litros por minuto. Se eu segurar apertado, ó, ele vai ficar no 10. Nós aqui, com o amortecedor, a gente trabalha com 10 litros por minuto. Tem pessoas que trabalham com amortecedor e trabalham com 17, 18, 20. Vai da mão do soldador. Isso não é uma regra que você deve seguir. A ideia aqui é como fazer a manutenção da máquina. A regulagem vai de cada pessoa que solda ali. Aqui, quando eu aperto, vai para 10. E aqui, quando eu aperto, ó, olha que bacana. Ó, ficou no 10 aqui também, ó. Eu vou segurar, ó, agora o arame vai subir, ele vai atrapalhar, ó. Ou seja, nesse caso aqui, a máquina está perfeita. Mas vamos supor que essa medida aqui não tivesse correta. Que foi o que aconteceu conosco esses dias aí. A gente mediu e estava dando menos de 3, ou seja, marcava 10 e saía 3. Qual que foi o procedimento nosso? De cara, eu já troquei a tocha para testar. Troquei a tocha, não é. Então vamos para uma outra possibilidade. Então a tocha a gente já testou
e já eliminou ela. Como que testa a tocha? Não tem outra forma. Ou você leva para testar numa outra máquina, ou você tem uma reserva. Eu prefiro ter uma reserva e assim que a gente trabalha, fica bem bacana. Aqui nós temos o contator. Eu já vou explicar para vocês sobre o contator também, como testar esse contator. Aqui nós temos a solenoide. Então essa solenoide é o seguinte, ela é uma válvula normalmente fechada. Então ela está fechada. Quando você aperta o gatilho, ela abre. A função dela é só liberar o fluxo de ar. Se você testou a tocha, continua com um problema, então pode ser a solenoide que não está abrindo. O que a gente fez no dia que deu problema? Nós tiramos essa abraçadeira e emendamos as duas mangueiras. E a gente já mediu lá e continuou com problema. Ou seja, na vazão do ar está com problema, a gente mediu, está com problema. Então a gente testou a tocha, não é a tocha. A gente testou a solenoide, não é a solenoide. Então a gente vai seguir no caminho, ó. Tocha, vem aqui, a solenoide. Da solenoide, nós vamos lá para o regulador de pressão. E o nosso problema estava aqui, ó, regulador de pressão. Então, se você não tem essa simples ferramenta de R$40, você manda uma máquina dessa para manutenção, gasta uma grana e depois o seu problema está no regulador de pressão. Esse regulador de pressão aqui é um regulador de pressão que a gente já trabalha há 6 anos. O que eu fiz nele? Eu abri, mexi na membrana e ele voltou a funcionar. E se a parte elétrica não estiver bacana? Normalmente, o que pode acontecer? É cair uma fase. E como que você vai testar? Primeiro você vai testar lá na tua tomada para ver se está vindo fase. Beleza, está vindo fase, mas a máquina não está transformando. Então pode ser um problema bem simples aqui. Eu vou mostrar para vocês o contator. Só com essas dicas aqui, você consegue fazer a manutenção da sua máquina. Porque se você identificar que é solenoide, você vai lá e compra uma solenoide, você não precisa do técnico. Se você identificar que é tocha, você compra a tocha. Se você identificar que é o regulador, que foi o nosso caso, você compra o regulador. Então até aqui você não precisa do técnico. E a parte elétrica nós vamos ensinar um pouquinho também. A parte das placas eu não entendo, eu não consigo chegar lá. A parte das placas daí já é um nível mais avançado. Mas a gente nunca teve problema com placa. Todos os problemas foram resolvidos dessa forma aqui. Então a energia está vindo na máquina. Nesse caso aqui é uma máquina trifásica. E o que a gente vai fazer? Talvez aqui com a lente da câmera, com a lanterna, não vai aparecer. Então a gente tem a entrada da fase aqui, ó. Isso aparece, ó, apareceu, ó, acendeu. Ó, acendeu uma fase. Acendeu outra fase, ó. Terceira fase. Beleza? Agora nós vamos para a parte de baixo aqui, ó. Apaga de novo para a gente medir. Olha lá, ó. Acendeu? Não acendeu. Olha lá, vamos lá de novo. Acendeu? Não acendeu. Vou ensinar vocês a testar o contator. Acendeu? Não acendeu. Agora nós vamos ensinar você a ligar o contator. Por que ele não acendeu? Porque em cima está entrando a fase e embaixo a máquina está acionada. Agora nós vamos testar as fases lá, ó. Olha lá, ó. Se não tiver vindo as 3 fases, a solda vai pipocar. Ó. Acendeu. Ó, acendeu. Acendeu. E acendeu. Ela acendeu porque eu tô com o gatilho apertado aqui, ó. Ela está como se eu estivesse soldando agora nesse momento, ó. E quando eu soltar o gatilho, ó, já voltou o contator de novo. Olha lá, o contator vai acionar. Mostra bem de pertinho aqui de frente. Ó, eu vou apertar e o contator vai acionar, só para vocês verem certinho. Ó, acionou o contator. E agora o temporizador já voltou. Então quando a gente aciona o gatilho, o contator aciona, a solenoide libera o gás. E só com essas dicas, cara, é muito difícil você não conseguir fazer a manutenção. Se o problema estiver na placa, aí não tem como, aí você vai precisar de um técnico. Mas daí a manutenção vai ser tão alta que se não for uma máquina boa, talvez nem compense você arrumar, né? A gente tem uma máquina aqui também, ó. A gente fez muita manutenção nela, mas agora não compensa mais arrumar ela. Vamos ali mostrar elas. Aqui a gente tem uma máquina chinesa aqui, ó. Foi com essa máquina que a gente começou. Essa máquina queimou a placa. Então a gente fez todos os testes aí. E essa máquina aqui não compensa arrumar. Então, rapaziada, dá um curtir aí pra gente. Vídeo bacana. E vai seguir bastante dica aí no nosso canal. Até o próximo vídeo.